aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e vamos começar falando sobre a indicação que o Dilma fez para ocupar uma vaga no Supremo. Quero abrir trazendo algumas notícias sobre segurança pública para a gente discutir por que o Lula escolheu o ministro Flávio Dino. Depois quero trazer para vocês o posicionamento de algumas pessoas que eu acho que não vão surpreender vocês, mas é sempre bom a gente destacar, trazer mais algumas noticinhas extras e começar a falar do segundo tema. Quero trazer informações sobre a viagem do Lula. Ele, primeiro, antes de ir para a COP, fez uma parada no local. Quero mostrar para vocês a cobertura da Rede Globo. Quero comentar sobre o que o Lula anda aprontando com o apoio do Lira. A agenda que o Lira vai tentar tirar do papel até o dia 4, que é quando o Lira vai para Dubai se encontrar com Lula. E eu quero mostrar toda a hipocrisia dos outros países que ficam apontando o dedo para o Brasil e o que é que eles estão fazendo. E aí, quando a gente entrar no terceiro tema, teve um vazamento de informação internacional que, inclusive, fala sobre o Brasil. A COP está para começar e vazam informações na BBC sobre planos que o pessoal lá, né, de Abu Dhabi, inclusive, tem. E eu quero mostrar as coisinhas para vocês que é assustador, né? Na verdade, não é assustador, é intrigante. E nesse tópico eu quero falar também do Alckmin, falar sobre a volta. Na verdade, não é a volta, né? É mais o imposto. O que a turma falou que não, que abaixo de $50 não ia ter nada, ia ficar só aquela, veio um imposto novo, mas agora vai ter mais um novo das importações. Tem um texto interessante sobre eleições na Europa, que fazendo assim uma análise macro da situação por lá da direita. E se der tempo no final, vamos falar do Haddad e do caos econômico que o Brasil está vivendo. Mas vejam só. Vejam só, todo mundo tá vendo, o Dilma escolheu. Será que foi realmente o Dilma que escolheu? É um questionamento a ser feito, né? A Rede Globo, você vê que ela nutre um amor diferenciado pelo Flávio Dino. E parece que também grandes nomes do Poder Judiciário também o olham com muito apreço. A turma do Estadão fala assim: Dino enfrentou crises, mas deixa o Ministério da Justiça como área de pior avaliação do governo Lula. Especialistas apontam falta de articulação com estados e municípios na segurança pública e falta de planejamento contra a corrupção, embora elogiem respostas ao 8 de janeiro. Né? Baita resposta, né? Quando pensamos aí nas câmeras, por exemplo, uma baita resposta. Não vamos nem falar sobre isso, não vamos nem entrar nesse âmbito. Quero falar de notícias atuais. Deixa os especialistas de lado. Roubo de celular subiu 25% nos 10 primeiros meses de 2023, em área onde casal de idosos foi atacado. 25%. 25% de aumento neste ano. Gente, olha só. Uma coisa é quando você pega, sei lá, pensa em alguma coisa. Por exemplo, você pega o comparativo com o governo Bolsonaro de invasão de terras. Quantas invasões tinha? Sei lá, no ano? 4. Se aumentar 25% nisso, é um negócio que você fala, pô, saiu de 4 para 5, né? 25% de 4 é mais um. Então, olha, saiu de 4 invasões por ano para 5. Só que quando você fala de roubo de celular, é um dos crimes mais praticados do Brasil. Eu chuto aí que teve muito mais do que, sei lá, 50 mil celulares roubados. Porque tem muita gente que foi roubada e nem vai na delegacia prestar ocorrência. Porque assim, perdeu. Vai fazer o que perdeu. Então, assim, quando você tá falando de um aumento de 25%, é um aumento, assim, absurdo. Absurdo. Mas, o que é que a gente viu? Quem que o Lula nomeou para um dos cargos mais importantes, não o cargo mais importante do Brasil de 2023? Agentes da Força Nacional entram por engano no Chapadão, perdem as suas ferramentas, né? São roubados e PM faz a operação. Aí a CNN depois fala que a PM recuperou, né, as ferramentas que foram roubadas da Força Nacional. Imagine, você é um agente de um grupo de elite que deveria estar trabalhando em prol da segurança pública e você é roubado. Desvios de ferramentas e munições do Exército dão um salto em 2023 e Brasil bate recorde nos últimos 10 anos. Ainda que o Exército esteja sobre a alçada do Ministério da Defesa, do Múcio, quem
roubou, ou pelo menos gostaria de comprar o que foi roubado, é a turminha do mal, né? Então envolve segurança pública. Olha o caos, olha tudo que aconteceu. Veja inclusive os eventos recentes que muito foram comentados sobre a dama do crime. Esteve lá transitando no Planalto. Aí você vê uma decisão como foi feita. Como acreditar que é tudo por causa de um notório saber? Sabe, uma nomeação puramente técnica. É difícil, né? Beleza. Pode ter lá técnica também, mas não tem como falar que não foi indicação política. Não tem como. Não tem como. Não que não tenha, né, um conhecimento técnico. Só não dá pra falar que não teve uma componente política muito forte. Enfim. Vale a pena relembrar também que nos últimos dias continua ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, ele tinha sido convocado para ir na Câmara e ele não foi. Foi a terceira convocação que ele deixou de ir. Tá ali, ó. Dino alega falta de segurança e não vai à Câmara pela terceira vez. Foi de semana passada. Ele havia sido convocado para prestar esclarecimentos sobre sua gestão à frente da pasta, portanto era obrigado a comparecer. Dino não deu justificativa à comissão e enviou um ofício para Arthur Lira que alegava falta de segurança. Então, assim, é um tapa na cara da direita gigantesco, né? É assim uma demonstração que tamo nem aí. Tamo nem aí, a gente faz mesmo, a gente apronta. E volto a falar, que foi o que eu disse ontem, nada disso daqui estaria ocorrendo se qualquer outro candidato tivesse sido eleito presidente da República que não Lula. Aí o Igor dele trouxe um comentário que eu comentei no dia de ontem, mas ele coloca aqui com todas as letras. Escolhas de Lula para a PGR e para o Supremo são mais uma demonstração de que o petista resolveu ancorar seu eixo de governabilidade no judiciário e não no legislativo, como outros presidentes fizeram. Lula está contando com o judiciário para governar. E, pessoal, olha só, essa nomeação não foi só o Lula, não foi o Lula que falou, eu quero o Dino, vai. Essa nomeação, principalmente a do Dino, na verdade ambas, elas possuem digitais de pessoas que ocupam, né, a cúpula do judiciário brasileiro. Vocês realmente acham, não é que tentando trazer desesperança não, é assim, tentar fazer uma análise bem realística da coisa. Eu acho que é menos de 1% a chance do Dino ser reprovado. Eu acho que é menos de 1%. E eu não tô falando isso só pra deixar todo mundo triste. Vocês vão entender por quê que eu quero falar do Lira daqui a pouco, principalmente em relação aos nossos deputados. Mas guarde isso daí. Sobre esse debate aqui do mundo jurídico como um todo, não sei se vocês chegaram a ver isso daqui. Teve um evento bem grande, né, da OAB lá em Minas, etc, tudo mais. E o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, estava lá. E o presidente da OAB de Minas fez um discurso, assim, acho que no lugar certo, né? Que era um evento realmente da OAB, falando de advocacia, etc, tudo mais. E vamos ouvir juntos. Senhoras e senhores, a advocacia merece respeito. E se a vida quer da gente é coragem, como diria Guimarães Rosa, e se a advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto, nós dizemos, respeitosamente, mas em alto e bom som, que os excessos que vêm sendo praticados por magistrados dos tribunais superiores nos causam indignação e merecem o nosso veemente repúdio. Nós somos essa voz, e essa voz não pode e não será calada. Nós não podemos admitir, senhoras e senhores, que advogados não tenham acesso integral aos autos de processo, que advogados não recebam cópias parciais e seletivas de processos. Nós não podemos anuir com a prática de magistrados que não recebem advocacia. Senhoras e senhores, nós não podemos aceitar de forma alguma que a advocacia seja silenciada ou tolhida nas tribunas perante os órgãos do Poder Judiciário. Ministro Luiz Roberto Barroso, ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, nós somos adeptos
do diálogo como forma de construir pontes e não muros para alcançar as soluções em favor da advocacia e da cidadania. Por isso eu registro aqui, em nome dos 27 presidentes de seccionais da OAB, que nós estamos confiantes, ministro-presidente, de que as dores da advocacia, quanto ao respeito às nossas prerrogativas para o pleno exercício profissional nos tribunais superiores, sejam curadas através da boa e respeitosa interlocução institucional entre Vossa Excelência e o nosso presidente Beto Simonetti. Falou grosso, né? Aí, nesse mesmo evento, o ministro Luiz Roberto Barroso estava lá. Ele falou o seguinte: o prestígio de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública. Que recentemente, né, muita gente divulgou que a população brasileira está olhando para o Supremo com uma certa negatividade, né? As pessoas não estão muito satisfeitas com o que elas estão vendo. Enfim, prosseguindo. Olha que pérola isso daqui. Amiga do Moro, vocês devem saber bem, né? Que acompanha um pouco mais de tempo. Moro, além do veículo oficioso, né? Ele tinha na época lá o apoio do Dantas, do Mainardi, do Mário Sabino lá no Antagonista. Moro também mandava muita coisa para Bela Megali, que ele continua utilizando até os dias atuais. E aí foi falar, né, sobre a sabatina do Dino. Olha aí o nosso grande juiz. Moro promete cordialidade em sabatina de Dino no Senado. O senador Sérgio Moro tem adotado cautela quando o assunto é a sabatina do Dino. Questionado pela coluna sobre como vai atuar na análise do nome, ele disse: imagino que será uma sabatina difícil a do Dino, mas da minha parte sempre manterei a cordialidade e a educação. Aí você diz que você só está pegando no pé? Moro só disse que vai ser educado, ele tem que ser grosseiro? Pare de pegar no pé dele. Calma. Igor Gadelha foi um pouco mais incisivo em seu questionamento. Moro faz mistério sobre voto em Dino no Senado. Indagado pela coluna como avaliava a indicação e se votará contra, Moro disse que vai esperar a sabatina. Nosso grande, né, senador, foi juiz, ele ainda não tem uma resposta para te dar, ele precisa de uma sabatina. O ápice da crítica do Moro girou em torno de destacar que toda a conversa do Lula sobre diversidade era só conversa. Quantos anos esse cara não passou sentado em cima da cadeira de um juiz? Ele não consegue tecer um comentário no âmbito jurídico sobre a indicação, sobre como ela foi feita, sobre que seja o passado do ministro da Justiça, já que ele vinha sendo aí cotado já há um bom tempo. O Moro não pode se debruçar sobre suas obras, sobre seus pontos. E percebam que esta aqui foi a mesma crítica que aquela ONG dos amigos do Deltan Dallagnol e que trabalhou 4 anos contra o governo Bolsonaro, inclusive foi quem subsidiou ao CDE com informações para falar que teve retrocessos no combate à corrupção no Brasil. A Transparência Internacional foi o mesmo tipo de crítica, destacando a falta de diversidade. Essas são as pessoas que dizem que vamos unir a direita. Vamos unir porque temos um inimigo em comum. O Moro parece ter um inimigo em comum. O Moro nem falou que não consegue nem falar que vai votar contra. O Moro, acho que a parte da união, né? Você entra com a união e o Moro entra com o pé na sua bunda, né? Só se for isso daqui. Até quando as pessoas não vão entender o que está acontecendo no Brasil, sabe? O que é causa e o que é consequência. Se existe uma causa dos problemas atuais, ela começa com Sérgio, no meio tem Fernando e termina com Moro. Aí você vê isso daqui também, ó. Pra pegar até o bonde do que a gente comentou ontem. Chico Graziano, revoltado com a vida porque Bolsonaro não indicou ele para ministro da Agricultura nem ministro do Meio Ambiente. O ato do bolsonarismo na Paulista mostrou bem seu tamanho. Embora reduzido, indica um resíduo político que trará dificuldade à organização da verdadeira direita, liberal e democrática no país. Temos que enfrentar esse debate. Aí o cara pergunta: qual é a verdadeira direita? Nós somos a verdadeira direita. Tá entendendo?
Não tem espaço pro bolsonarismo. Eles não querem vocês por perto. E fica a turma, mas você já viu a esquerda brigar em público? Eu já. A Tsukuta diz, ó, essa é a direita liberal democrática que o Disseu falou em vídeo. E que o Disseu, inclusive, falou em 2020, né? Que era hora da união ou o golpe virar. O Disseu que pregava a aproximação do PT com alas da direita democrática para derrubar o Bolsonaro, que inclusive foi o que culminou na manifestação do MBL em 12 de setembro de 2021. Já fazendo uma ponte deste assunto para o próximo, antes do Lula ir para a COP, passou lá pelas Arábias, Oriente Médio, já falar sobre isso. E sabe com quem o Lula vai se encontrar lá na COP? Além do Lira, além dos líderes mundiais, né, os seus chefes, o ex-ministro Lewandowski, que está sendo cotado para ser o próximo ministro da Justiça. Você já imaginou isso? Rapaz, é assim. Teremos basicamente 12 Supremos. O cara voltar para a máquina como ministro da Justiça é basicamente um poder de um ministro supremo, né? Mas beleza. Tá lá, tá cotado, um dos caras que o Lula mais respeita. E a nota fala que quem também tá cotado para ocupar a vaga é o Capelli, número 2 do Dino, Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, e o AGU, o Messias. Só nomes sensacionais, né? Sensacional. Assim, muito bacana. Muito bacana. Lembrem, não fosse a turma que fez o L, pregou voto nulo, votou 3 escondido, nada disso estaria acontecendo. Mas vamos lá, vamos falar da viagem do homem. Não queria falar muito, né? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Sabe aquela história que você beija o sapo e o sapo vira um príncipe? A Globo beijou o sapo e transformou o sapo num príncipe, porque agora é o Lula. Achei muito bacana, né? A forma como foi feita aqui, né? Essa composição de imagens, essa colagem. Enfim, a hipocrisia. Quando o Bolsonaro foi na Arábia Saudita, o Guga Chakra escreveu: a amizade de Bolsonaro com ditador anticristão. Agora o Lula vai viajar e se encontrar com o mesmo cara. A mesma Globo volta. Lula tem reunião nesta terça com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. É ou não é? O suco de hipocrisia. Bate um print. Manda pro amigo teu. Fala: você entende por que a gente reclama da imprensa? Você acha que é maluquice? Você acha que não existe uma seletividade? Você acha que não existe algum tipo de manipulação? Você acha mesmo? O mesmo veículo? Procura aí no Google para ver se a manchete não é essa. As duas, tanto a de Bolsonaro como a do Lula, vê se é fake news. Mas tem muita gente que segue dormindo. Aí, só quem tá falando da Globo, né? Sabe essa nota aqui, gente, que eu falei, não é possível, não. O Globo fica entre os jornais mais admirados na cobertura de economia no Brasil. Colunista Miriam Leitão e repórter Letícia Cardoso ficaram entre as 10 mais admiradas em premiação dos Jornalistas e Companhia. Miriam Leitão passou tanto pano pro Lula que ganhou o prêmio. Realmente, né? É de admirar o que essa mulher está disposta a fazer para dar sustentação ao governo Lula. Mas vamos lá, vamos falar de assunto mais importante. COP28. Teoria da conspiração, né? Maluquice. Essa nota, divulgada pela Globo, mas a nota originalmente é da Bloomberg. Ou seja, isso daqui é uma nota internacional que foi disparada para todo o consórcio. Então, o consórcio no Brasil vai falar sobre isso. O consórcio na Argentina vai falar sobre isso, na América do Sul toda vai falar sobre isso, nos Estados Unidos vai falar sobre isso, na Europa inteira vai falar sobre isso. Assim, falem sobre isso. Esta é a metanarrativa global que tem que ir para frente. Comer menos carne para salvar o planeta. Esse será um dos pedidos aos países ricos na COP28. Tá bom para vocês? Achavam que era maluquice, né? Tá entendendo onde eles querem chegar? Com a agenda verde? Com o mercado de carbono, com o peido da vaca, é tirar a carne do teu prato.
é tirar a carne do teu prato. O que mais precisa acontecer para as pessoas verem o que está diante dos seus olhos? Plano de ação dos sistemas alimentares globais deve ser publicado pela FAO durante a conferência no próximo mês. Aí, a nota é extensa, mas esse parágrafo aqui é a melhor parte que fala, ó, do campo ao prato. Os sistemas alimentares são responsáveis por cerca de 1/3 das emissões globais, principalmente devido à pecuária. Ou seja, o ser humano é um problema. Isso daqui traz não só a carne como um problema, como o próprio ser humano. Porque quanto mais seres humanos existirem nesse planeta, maior deverá ser a produção alimentar. E a produção alimentar é a principal vilã no planeta. Logo, o ser humano é o vilão. Logo, você é o carbono que eles querem reduzir. Mas toda a agenda verde que o Lula vem avançando no modo turbo, a jato, tá passando sem nenhuma resistência. Zero. Não teve, não é para falar assim que a gente perdeu. Não houve resistência. Não houve nenhum ato sequer para questionar, levar para que seja um convite, uma convocação, ou um PDL para tentar assustar alguma coisa. O projeto da lei lá do vôlei, do crédito de carbono, passou por unanimidade no Senado, com os senadores da direita votando a favor e trabalhando pela aprovação da proposta, inclusive apresentando emendas. É de doer. E a gente vai falar sobre isso. Só que aí veja, já botei aqui para você ver a incoerência. Enquanto o Brasil tá de joelhos, os donos do mundo estão tentando destruir o país. Olha lá, o outro dono do Lula. O outro dono do Lula. Aquilo tem dono, né? O Biden é um e o Macron. Às semanas da COP, França autoriza perfuração de poços de petróleo em floresta. Em floresta. Margem equatorial pode? Não pode. Por causa da floresta. Mas a França pode. E ainda a justificativa deles é um absurdo. Não foi nenhum poço, foram 8. Ali, ó. A empresa canadense Vermilion Energy obteve autorização para perfurar e explorar 8 novos poços de petróleo em La Teste de Bush, na bacia de Arcachon. Após um parecer favorável da Comissão Regional da Autonomia Ambiental da Nouvelle-Aquitaine. Embora representantes políticos da região tenham se oposto à perfuração, a gente está contra. A comissão defendeu o fato da empresa ter procurado limitar os impactos ambientais do projeto, mas também que o petróleo, que não seria produzido na França, seria certamente importado com impacto ambiental muito mais elevado. Tradução. Se a França tivesse que importar o petróleo brasileiro, é muito sujo. Muito poluente, não presta. O de vocês é malvado. O meu não. O meu petróleo polui menos que o seu. O meu petróleo polui menos que o seu. Porque eu sou a França. Eu sou o Macron e o Lula é um vassalo. Um traidor da pátria. Até onde as pessoas vão ficar dormindo? A hipocrisia é latente. Gente do céu, os Estados Unidos tá perfurando o Alasca. A Noruega tá perfurando lá em seus mares. A França tá perfurando na floresta. E o Brasil não pode desenvolver a margem equatorial. Que a Guiana do lado pode. Aí vamos lá. A França, tome-lhe petróleo. Qual a preocupação do Brasil? Além da sabotagem de sempre do Lula. Uma comitiva formada por 11 mulheres negras brasileiras vai para a COP28 defender o antirracismo como prioridade na elaboração de políticas climáticas. O Lula não está indo lá para garantir que a população vai poder comer carne, que não vai sabotar a pecuária nacional, que o Brasil precisa. Não. O Lula está indo para tentar colocar mais identitarismo nas políticas ambientais. É ou não é um vassalo?
Aí você vê coisas que aconteceram nos últimos dias e que tem tudo a ver com isso daí. Falta de incentivo tributário é a principal entrave para a descarbonização das indústrias, diz pesquisa. A turma da CNI aponta que 66% das indústrias avaliam que o setor precisa de novas tecnologias e soluções inovadoras de baixo carbono. Todo mundo, não, tem que ter. A maioria concorda que tem que descarbonizar, mas o levantamento também mostra que 88% delas reclamam que faltam incentivos tributários para ações de descarbonização. Todo mundo acha que é bacana descarbonizar, mas ninguém quer gastar do próprio dinheiro para fazer isso. Os dados obtidos com exclusividade pela coluna foram coletados pela FSB e foram ouvidos 1.004 executivos por telefone no período de 3 a 20 de novembro. A divulgação ocorre a uma semana do início da COP. A CNI e indústrias brasileiras estarão presentes em Dubai para mostrar avanços do setor, né? Para mostrar toda a vassalagem. Aí você vê, tá com problema de tributação? Então relaxe. O Lula vai resolver. Convenantes ESG nas transações tributárias. Seguindo o exemplo do BNDES, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional passa a considerar cláusulas ESG nas transações tributárias. Já há algum tempo, os instrumentos financeiros de dívida e de patrimônio estão mirando resultados para além do dinheiro. Existem realmente situações em que o mais importante no título de investimento não é a remuneração, mas os impactos ambientais ou sociais do emissor, fatos conhecidos pela sigla ESG. Eu acho que o investimento, o dinheiro, continua sendo mais importante. Vai ver porque a gente é pobre. Nesse sentido, tem sido comum atrelar a remuneração do investidor ou a proteção do crédito investido a cláusulas de sustentabilidade. Os são chamados, convenantes sustentáveis, as cláusulas verdes. Diversos investidores e diversos credores já adotaram essas cláusulas verdes, como o BNDES. No âmbito do governo Lula, a Procuradoria-Geral da Fazenda passou a considerar os fatores ESG nas transações tributárias. Literalmente, a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estabeleceu que, sempre que possível, devem ser perseguidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, os ODS da ONU, que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 são os 17 ODS. Sabe-se que o tributo desempenha duas funções: arrecadar tributos, que acho que recursos, acho que essa é a única função dos tributos, mas, segundo o valor que é ligado é do Grupo Globo, impostos também servem para indução de comportamento. Você colocar muito imposto em uma coisa para a pessoa deixar de comprar, deixar de comer, tipo na carne, Vamos botar imposto na carne para salvar o planeta. Ou seja, na indução de comportamento. Com a inclusão de fatores ESG nas transações tributárias, também a negociação e a reorganização das dívidas tributárias assumem essa mesma função. Não basta recolher os tributos em atraso, é preciso também contribuir para a sustentabilidade socioambiental. O planeta e a coletividade só têm a agradecer. Você aí, pequeno empresário, que está gerando emprego, está tentando fechar o mês no verde, no azul, você não tem direito a nada. Mas os amigos do rei, que tem um selinho verde, etc, tudo mais, tá aqui, ó. Vão ser bem tratados. Lula vai pegar, vai botar no colo e vai fazer um carinho. Carlos Bolsonaro fez esse tweet esses dias, que eu achei bem pertinente pra gente falar. A gente acabou de falar de ESG. Ele colocou aqui 3 coisinhas bem bacaninhas, bem simples, para o cidadão comum entender. ESG é de environmental, que é meio ambiente. O que seria, como eles usam isso? Condicionante extremamente cara para a participação da cadeia produtiva. Se você não for verde, você não vai poder participar da economia. Isso acarreta no quê? Fim dos pequenos e médios investidores e também dos empregos. O S, o social. Normalmente, o que é que eles fazem com isso? Principalmente políticas de cotas. Cotas nas empresas. O conselho tem que ter não sei quantas pessoas disso, não sei quanto aquilo outro, etc. Aí vamos contratar a pessoa só porque ela tem cabelo azul. Isso acarreta no fim da meritocracia. Você, inclusive, acaba por impactar até na produtividade da empresa. Mas eles não estão nem aí. E a governança? Governança que condiciona o próprio Estado aos milionários oligopólios, que são os famosos liberais. Eles defendem o Estado mínimo e a Faria Lima máxima, Você tira o Estado,
Não para o trabalhador ficar solto, para o empresário ficar solto, não. Você tira o Estado e você bota eles. Os grandes bilionários, aí sim, eles vão ditar como é que serão as regras. Porque precisar eleger político, aí dá muito trabalho. Deixa que eles resolvem lá do jeito deles. O Carlos diz, né? Confia que é pelo meio ambiente. Aí também sai essa nota na BBC, que é interessante, que fala do mundo, o que está acontecendo no mundo. Enquanto a agenda verde está avançando no Brasil sem nenhuma resistência, estamos perdendo sem nem tentar lutar. Nos outros países não está assim. Aí fala o seguinte, né? Por que SG virou algo sem sentido? O anúncio desses vultuosos compromissos com a prática de ESG, muitas vezes, serviu para impulsionar os preços das ações e a reputação das empresas, mas ao longo dos anos, a sigla criou mais confusão do que mudanças positivas e criou até problemas. Na verdade, alguns desses compromissos de ESG criaram inúmeras dificuldades para os executivos, segundo lá a professora da Escola de Negócios da Universidade de Nova York, Estados Unidos. O movimento ESG é cada vez mais rotulado de capitalismo woke e acusado de permitir a prática do greenwashing. Uma empresa poderá buscar fornecedores de lítio na América Latina, que usa eletricidade verde nas suas operações de mineração, assim ela vai atender a letra E. Só que, se um dia tiver uma eventual investigação, pode concluir que aquele fornecedor viola as leis trabalhistas locais. Com isso, o S, a parte social, não vai ser cumprido. E normalmente o que acontece, esse tal greenwashing, é isso. Você pega e você cria um cenário para fingir que você é do bem. Tipo as Americanas. As Americanas eram uma empresa verde, uma empresa SG, muito bem listada. E aí se descobriu aquele rombo, né? E o G da governança ficou onde? Rombo aí de mais de 40 bilhões. Ficou onde? Ficou onde esse rombo? Ficou onde? Quem que vai pagar? Mas deixa quieto, né? Aí fala o seguinte: o uso excessivo da expressão logo começou a revelar as falhas estruturais das práticas SG. Nos Estados Unidos, investir em SG se tornou uma questão política controversa. O governador da Flórida, Ron DeSantis, defende que a turma woke estão usando SG como mecanismo para priorizar a ideologia sobre os lucros. Podíamos ter um governador assim no Brasil, né? E o DeSantis vem tendo realmente vitórias contundentes no âmbito da agenda de valores, da agenda de costumes. Peitou a Disney também esses tempos, né? O DeSantis manda bem. Manda bem. É novo. Tem tempo. Manda o Trump agora, o Trump sair, tem o DeSantis, tem outros Trumps que estão crescendo por lá. Você vê, ó, o ex-vice-presidente americano Mike Pence afirmou que os investidores SG estão tentando atingir no mundo corporativo o que eles não conseguiram nas urnas. É porque lá não dá só para acionar o judiciário, né? Então tem que ser por outros métodos. No Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak afirmou que as leis propostas sobre emissão zero ultrapassam os limites do governo e ameaçam os direitos do povo britânico. E no Brasil, o Lula está colocando sua bota verde no pescoço do trabalhador, porque o Lula é um vassalo, entreguista, traidor da pátria. Aí, a própria BBC também fez uma pesquisa. Mudança climática leva a dúvidas sobre ter filhos. Tem pessoas que estão questionando se vai ter filho ou não, porque, meu Deus, mudança climática. E olha, o Brasil tá lá em cima, mais de 50% da população pensando nisso. Essa pesquisa deve ter sido feita no, sei lá, né, na Universidade Federal. Muita gente de esquerda, por isso que ficou alto. Mas enfim. Só pra comentar rápido. O calor tem Chloe classe. Se o Thiago Amparo... ele não se classifica como mulher, mas se ele fosse, quem sabe ele podia ir pra COP, né? Lá no governo Lula, exatamente fala sobre isso, né? Políticas, né? Anti-preconceito, lastreadas no debate da agenda verde. Mas não vou nem continuar falando disso, meu Deus do céu. Aí, dando só uma pequena pausa, vejo o que está acontecendo no mundo, vejo os problemas, a COP. Além disso, o que mais o Lula está mirando a nível internacional? O governo tem projeto para a BNDES voltar a bancar obras no exterior.
Depois do que aconteceu, né? Cuba, Venezuela, lá vai o Lula. Aí, para não ser muito criticado, a turma conversou com o TCU e o TCU sugeriu um artigo para blindar o Planalto de críticas ou de tomar calotes. Olha como é essa sugestão. É proibida nos financiamentos à exportação de serviços a concessão de novas operações de crédito entre BNDES e pessoas jurídicas de direito público externo inadimplentes com a Receita Federativa do Brasil. Se tiver devendo, não pode pegar novo empréstimo, exceto nas hipóteses em que houver a formalização da renegociação da dívida. Então, assim, a Venezuela vai renegociar a dívida, né? Então, vou te dar aqui um novo empréstimo. Aí vai com duas dívidas, né? Não vai pagar nem a primeira nem a segunda. É uma piada tudo que tá acontecendo. É um show de horrores esse governo. Isso tudo tá avançando dessa forma. E ainda tem jornalista que fala o seguinte: o clima ainda é hostil. Passado quase um ano de mandato, parlamentares do PT começam a fazer balanços internos e, apesar da aprovação de pautas econômicas, uma reforma tributária, não há espaço para a agenda que é cara ao partido no Congresso. Não há força para o PT aprovar sua agenda, disse ao bastidão parlamentar que em 2024 deve se candidatar a prefeito. Aos militantes, muitos deputados têm repetido que o clima ainda é hostil. Mesmo com o clima hostil, toda essa agenda verde está passando, mas lindamente. Lindamente. E nesse fim de ano, Lula tira poder sobre dinheiro de ministérios para fazer caixinha de fim do ano para o Centrão. Caixinha para usar esses recursos para influenciar as votações no Congresso neste fim de ano. Que votações? Temos aqui um exemplo. Lira viaja para a COP28 no dia 4, após tentativa de acelerar a pauta verde. Tá aí. Semana agora. Essa semana ainda, quem sabe até hoje, amanhã. O Lira tem alguns focos. Entre eles, mercado de carbono. Mercado de carbono. Aí que eu volto ao que eu falei para vocês sobre a questão do Dino. Sendo bem realista, quase impossível o Dino não ser aprovado. Temos deputados e senadores. A sabatina é no Senado. Sei que é importante, pressão nas redes sociais, deputados têm muita voz, muito engajamento, mas deputados, é aquela hora, pô, beleza, bacana. Gente, olha só. A sabatina do Dino é dia 13. 13. Isso daqui tá para ser votado no máximo até dia 4. Então, assim, divide mais ou menos as coisinhas. Tem pelo menos aí uns 2, 3 deputados para tentar articular, para ver se consegue barrar. Vocês vão realmente deixar que isso avance no Brasil? O mundo todo está caminhando numa direção e no Brasil uma agenda anti-ser humano, uma agenda que vai dar poder, controle, né? O petismo fica cada vez mais autoritário, com maior controle da vida das pessoas. Na COP, que a grande mensagem é reduzir o consumo de carne, o Brasil, o maior produto do mundo. Sério mesmo? Será que esse daqui não deveria ser uma das prioridades, uma das maiores prioridades? Vocês viram a reforma tributária? Passou lá o imposto do pecado, que vão utilizar para fins arrecadatórios. A turma aí que, inclusive, defende, né, o mercado de carbono já está com medo também disso. Até os defensores. A turma, porque eles vão lucrar com isso. E agora tá vendo aí que não, que pode, inclusive, ser usado como um instrumento arrecadatório. O governo tá precisando fechar a conta, vai fechar a conta com o mercado de carbono. Olha o que tá acontecendo. Olha a piada. França perfurando o posto de petróleo, Estados Unidos no Alasca, a Chevron comprando mais empresa, a ExxonMobil fazendo novos investimentos. E olha o que o Brasil está preocupado. Será que isso é prioridade para o Brasil? Neste momento, o Lula está seguindo uma agenda de traição à nação. Mas vamos continuar. Sobre a COP. Vazaram aí uns documentos. No dia de ontem, a BBC Internacional soltou uma longa nota. Quem tiver interesse, vá atrás, dê uma olhada. Talvez eu comente sobre ela depois, tem umas coisinhas extras. Mas vamos que ver a repercussão do Estadão. O petrolão da COP28. Nome sugestivo, né?
Vazamento de documentos sigilosos sobre a COP28 indicam que Emirados Árabes consideram o Brasil como estratégico para investimento e que Abu Dhabi está de olho em negociações com a Marina Silva. A tubulação estourou. O que era secreto vazou. Documentos obtidos pelo Center for Climate Reporting, em parceria com a BBC de Londres, mostram a estratégia dos Emirados Árabes para aproveitar a presença de lideranças mundiais em Dubai e discutir como impulsionar os combustíveis fósseis. Olha os planos da galera. Olha os planos da galera. E o Brasil? Do Lula, da Marina? Não, a gente não vai explorar nada. Vamos voltar para a idade da pedra. Se a gente empobrecer o povo brasileiro, sobra energia. A gente não precisa ampliar. É só tornar pobre. É só impedir que o brasileiro possa viver dignamente. A reportagem exibe um documento com a foto da Marina Silva, em que diz que a petroleira árabe, a DNOC, também está buscando a ajuda do Brasil para obter aprovação para uma oferta não vinculativa feita com a empresa de Private Equity Apollo por uma participação majoritária na produtora de produtos petroquímicos, a Braskem. A DNOC, estatal de Abu Dhabi, fez oferta de 10 bilhões e meio pela Braskem como parte de seus planos de internacionalização. A COP28 será realizada entre 30 de novembro a 12 de dezembro. Desde a escolha do país até a indicação de quem vai presidir, a Conferência do Clima, a COP28 está sob o peso de críticas. O presidente da COP28, Dr. Sultan Al-Jaber, é o chefe da petrolífera ADNOC. A petrolífera ADNOC está tentando comprar a Braskem, esse cara é o chefe. Esse é o presidente da COP. Assim que foi publicada pela BBC, um porta-voz da COP disse que os documentos eram imprecisos. O Al Gore, amigo da Marina, já sabotou o Brasil em diversos momentos, publicou nas redes sociais que as chances de progresso na COP28 foram seriamente atacadas diante das denúncias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse a repórteres que não acreditava que isso estava acontecendo. Meu Deus! A mãe Gaia foi exposta. A mãe Gaia foi exposta. Aí, pegando esse debate, no dia de ontem eu entrei em uma pequena discussão, discussão mesmo, não foi briga nem nada no Twitter, mas, enfim, optei por não falar com quem, só substituir. Conversei com X. Quem é X não importa. Eu tava passando no Twitter e vi esse comentário seguinte, ó. Tem que privatizar tudo mesmo. Aí eu perguntei, numa boa, E a gente teve uma conversa de boa. Eu perguntei, cara, mesmo que o comprador seja o fundo soberano, de algum país, tipo os comunas, tipo a BlackRock, aí a pessoa diz, boa observação, tem que tomar cuidado com esse detalhe. Tem que privatizar tudo. Mas aí já começou a entrar o mais, Aí eu, tá, beleza. Então vamos botar então mais confusões, novos mas. E se for para privatizar para outro país, como a Enel, onde o governo italiano tem uma grande fatia e quer aumentar o lucro ao máximo para tirar dinheiro do Brasil para pagar a conta deles? Por que países europeus se interessam pelas estatais brasileiras, mas o Brasil tem que privatizar tudo? Aí eu recebi a resposta. Aí seria o mesmo que enxugar gelo. Tem que privatizar e abrir o mercado de concorrência. Caso contrário, monopólio. Eu fico me perguntando assim, ó. Você vê, tem a Braskem. Gente, olha só. A Braskem ali, ó. Ela já foi construída. A Braskem, ela já foi construída. Tá lá, Privatização não é ir no açougue. Você vê lá uma linguiça. Você fala assim, ó. Me dá 3 linguiças aí. Não é assim, cara. Não é assim. Sabe, tá ali o ativo, você vai e compra. É teu. Como assim? Abrir com o não, eu vou te vender. Ó, eu vou pegar aqui a Braskem, ó. Do portão até ali o final é teu. Aquele pedaço ali que tá almoxarifado, eu vou vender pra outra pessoa. Não tem como, bicho. Sabe assim, é alguns embates que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quando você fala até de petróleo, até dá a empreender, porque você tem vários
poços diferentes. Você tem um poço num lugar, um poço no outro. Mas tu vende aí pra cada empresa. Só que, pessoal, que vocês conhecem que tem 10 bilhões? Vocês conhecem alguém na vida de vocês que tem 10 bilhões para se tornar um majoritário? Não é para comprar a empresa toda. Só para ser o acionista majoritário. Assim, às vezes as pessoas entram na discussão de não tem que ter concorrência, como se os concorrentes pensassem diferentes entre si. É tipo você olhar para o cenário político brasileiro. Você tem o PT, PCdoB, MDB, PSD, PSB, PDT, Partido Novo, MDB. Tudo igual. Tem diferença? É concorrência, né? Mas é tudo igual. É a concorrência que todos são iguais. É a concorrência que todos são iguais. Eu continuei. Tá, você não explicou porque as empresas são interessantes para os países estrangeiros e não servem para os brasileiros. Queria muito saber por que fundos soberanos como o Mubadala estão comprando tudo no Brasil, mas para nós as empresas não prestam. O Mubadala é lá de Abu Dhabi. Também tem ouvido aí na questão da Braskem, por exemplo. Aí o cara falou o seguinte: bom, essa gente que você se refere não está interessada em comprar o Brasil. Está interessada em comprar o Brasil, não no Brasil. Sim, esse é o ponto. Mas quem são as pessoas que estão interessadas em investir no Brasil? Pegar o dinheiro e reinvestir, né? Ou sei lá, para manter o seu dinheiro no Brasil, não mandar para um paraíso fiscal. A Enel, por exemplo, está mais interessada em pregar a agenda SG que enterrar os fios. Eu digo, pô, então você está concordando comigo. Aí eu falo o seguinte: a direita brasileira, bate palma quando o Trump aparece e diz Great America, botei great, né? Make America Great Again. Faça a América grande de novo. E soca protecionismo nos outros. Né? Protecionismo, vai tentar te importação, é isso. Todo mundo bate palma. O desemprego caiu, a economia subiu. Todo mundo aprovou. Já no Brasil, vamos privatizar tudo. E quando aparecem questionamentos, surgem os mas e poréns. É preciso aprofundar o debate. O debate não é sobre privatizar ou não privatizar. O debate é assim, cara, qual é o plano? Qual é o plano no final do dia? Gente, vocês não acham que tem algo muito estranho que Abu Dhabi tem interesse em comprar uma empresa como a Braskem, mas ela não serve para o Brasil? Não tem algo meio errado nesse ponto? Por que para Abu Dhabi serve, para não serve? Aí as pessoas veem que não, porque o brasileiro vai roubar. Pô, aí é síndrome de vira-lata, né? Só o brasileiro não presta? Então o brasileiro tem uma falha moral incorrigível. Incorrigível, não tem nada que possa fazer. Porque isso daí pra mim é negar a realidade. Você olha o governo Bolsonaro e tiveram números positivos. As estatais deram lucro. Não tô falando de reestatizar. Eu tô questionando. Mas na hora de privatizar é só não vender então pra BlackRock. Aí tu vai botar o quê? Não, ele tá fazendo aqui um leilão, mas a BlackRock não pode comprar. Tu acha que o TCU ia liberar isso? Ia ser meio estranho, né? Ia ser meio que até um preconceito. Com base no quê você não tá deixando isso avançar? E assim, às vezes as pessoas colocam alguns pontos que elas nem param pra pensar se existe a possibilidade de você abrir em concorrência, a possibilidade de você impedir que as pessoas comprem o Brasil. Olha o que está acontecendo na COP. Olha os investimentos que estão sendo feitos. O Brasil ainda tem algumas empresas grandes. Vai vender Olha o momento que o mundo está passando. Que os países estão se reindustrializando. Será que não tem um meio termo nessa história? Vamos privatizar tudo pelo vamos privatizar tudo? Porque a experiência mostra que tá meio que dando errado. O vamos privatizar tudo pelo vamos privatizar tudo. Aí, nesse contexto, apareceu Alckmin para propor aí, né? Falar, na verdade, não propor não, só avisar. Agora, também para os produtos que custam menos de $50, haverá imposto. Imposto de importação. Então, prepara o... Acabou. O Lula veio para arrepiar, para acabar com tudo, destruir a vida do brasileiro. Aí muita gente lembrou, tipo, essa postagem do Felipe Neto. A Shine e AliExpress oficializaram a entrada no programa de isenção de impostos em compras de até $50. Agora acabou a mentira de que o governo passou a taxar as compras ou criou novos impostos. Envelheceu mal esse tweet, né, Felipe Neto?
Envelheceu mal. Nossa senhora, mas como envelheceu mal? Aí, gente, esse rapaz aqui é um nome muito conhecido aí no mercado financeiro brasileiro. O Ferri. Café com Ferri, como ele se descreve. Então, o Instagram dá dicas de investimento liberal, raiz, de direita. Esse é da União de Direita. Esse adora o Zema. Nossa, o Zema ele mama. Zema, Moro, de direita raiz. Notícia excelente pro varejo brasileiro, necessária. Pronto. Você achando, né, que é só os petistas que defendem imposto no lombo do pobre? Olha os liberais aí. Olha os liberais. Conhecendo mais ou menos o Ferri, eu consigo ver 3 situações. Ou o Ferri comprou ação de varejista e tá querendo ver a ação subir pra ele tirar o prejuízo. Ou o Ferri tá pleiteando uma vaga no Conselhão do Lula, ou quem sabe na Febraban. Ou o Ferri já tá, né? Vai sair candidato, já tá começando a costurar o seu apoio com o apoio da Faria Lima, né? Em defesa dos monopólios. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você colocar uma proteção, um protecionismo em torno para proteger a indústria nacional. Por quê? Porque aí é produção. Você está produzindo um bem, você está agregando valor numa coisa para colocar para frente. Entendeu? Você coloca um protecionismo, você valorizar a indústria nacional, é produção. O país tem que produzir. Outra coisa é você falar de varejo. Assim, a Dona Maria, ela não pode comprar o produto barato. A Dona Maria tem que esperar a Luísa Trajano comprar na Magazine Luiza para poder vender para Dona Maria mais caro. Por quê? Só porque a Luísa Trajano tem um CNPJ? Só porque a Americanas tem um CNPJ? Então o cidadão comum tem que sofrer por causa disso? Aí não dá, né, campeão? Aí não dá mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ai, ai. Ele ainda falou o seguinte, né? Sei lá, ele botou ele até deu RT. Eu falei isso, ele deu RT em mim, falando que é por isso que eu moro na Austrália, não nos Estados Unidos. Bom, aqui na Austrália, eu não lembro o que foi que eu já comprei, que eu tive que pagar algum tipo de imposto de importação, né? Isso é um sonho que, poxa, eu sei a dureza que é no Brasil. No Brasil, essa discussão do imposto que tá tendo agora, que tá tendo aí, tá taxando todo mundo, até compras com menos de $50, isso ocorreu, gente, em 2013 e 2014. Eu comprava muita coisa de fora e eu revendia, né? Aí veio a Dilma, nossa senhora, véio, a Dilma tornou impossível. Eu lembro que eu falei, cara, o que é que eu vou fazer agora da vida pra ganhar um dinheirinho? Primeira vez na vida eu tinha ganhado algum dinheiro, tinha visto assim, nossa, tá sobrando. Primeira vez na vida. Aí veio a Dilma e me deu uma rasteira. Está aí, liberais defendendo mais imposto. Aí, olha essa nota aqui também. Essa nota é engraçada por uma situação. Não é nem a informação dela em si, mas os nomes que aparecem ao longo da nota. Pra na hora que alguém fala, não, é só abrir concorrência. É só abrir concorrência. Se tiver concorrência, tá resolvido. Concorrência do PT versus PSDB. Exclusivo. Eneva propõe fusão com a Vibra, criando gigante de energia. 2 empresas gigantescas de energia estão se fundindo, né? Estão tentando se fundir para formar uma só, né? Mas não é monopólio. Relaxa, confia. A Eneva está propondo a fusão com a Vibra, conectando as vastas reservas de gás da Eneva aos milhares de clientes industriais da Vibra, né? Na carta enviada ao Conselho da Vibra, hoje à tarde, a Eneva está propondo a relação de troca entre as empresas, né, que tem um valor de mercado relativamente próximo. A oferta é um merger of equals, avaliando ambas as empresas ao mesmo valor de mercado, o que implica um prêmio substancial para a Eneva. A transação vem no momento em que a Eneva está mais alavancada que a Vibra, ajudaria a pacificar a governança da Eneva. A Eneva é só ter concorrência. Só ter concorrência. A Eneva tá com a briga interna. Concorrência. De um lado, tem um BTG. Do outro lado, tem a Camburri, da família Moreira Salles. Tem divergido sob os rumos da companhia. A transação aumentaria o perfil do BTG no setor de energia. E aí, para saber se o negócio vai sair do papel ou não, tem uma oferta que foi feita, né? O Conselho da Vibra vai sentar para debater. Aí, o Conselho da Vibra, atualmente,
é liderado pelo chairman Sérgio Rial. E aí tem grandes conselheiros, né? Fábio Schwartzman, que é CEO da Klabin da Vale. Walter Schall, que é CEO atualmente da Suzano. Pô, Klabin e Suzano são as duas maiores empresas de papel e celulose. Quando eu trabalhei na Klabin, o Schwartzman era o CEO da época. E Nida Seixas, ex-CEO da Perdigão. Então você vê, ó, aquela galera que tá sempre nas grandes empresas, os grandes CEOs que vai saindo de um para outro. BTG e Itaú estão assessorando a Eneva, que está trabalhando com Pinheiro Neto e Spinelli Advogados. Aí só para lembrar para vocês quem é o Sérgio Rial, eu não falei sobre ele, é o cara que tá aqui nessas duas notas, ó. Tubarões e Rapel. Quem é Sérgio Rial, o CEO que revelou o rombo nas Americanas? Essa foi de 12 de janeiro. E a outra ali de 29 de agosto, exclusivo. A ata mostra que Sérgio Rial sabia da crise da Americanas. Você vê como são? Ah, é só abrir concorrência. Quando a gente começa a falar de bilhão, gente, a concorrência é essa aqui, ó. A mesma empresa, BTG tem uma parte, a família Moreira Salles tem outra. Essa é a concorrência que tem no Brasil. Assim, no final do dia, essa ideia dos liberais, eles só querem tirar o Estado para eles ditarem as regras. Só. Porque na primeira oportunidade, eles estão defendendo imposto para pobre. Imposto para pobre. E para rico, para rico daquele jeito, né? Quanto menos, melhor. E aí, nesse âmbito, tem um texto interessante que o Estadão colocou. Foi uma análise que eles fizeram, editorial, sobre eleições na Europa. Teve eleição recentemente na Holanda. Um partido de direita obteve o maior número de cadeiras lá no parlamento deles. E fala o seguinte, né? Irritação nas urnas. Inesperada vitória, a extrema-direita na Holanda reforça desafio aos partidos tradicionais. Num sistema partidário fragmentado, a formação do governo deve tomar meses e é incerto se o Wilders será premier. Mas a integração do governo, do partido anti-imigração, anti-isso, anti-União Europeia, anti-ambientalista, até então marginalizado, é quase inevitável. Eles não podem nos contornar, disse Wilders. O eleitor disse basta. Basta do quê? Primeiro, a imigração indiscriminada. E aí o Estadão tenta criar uma narrativa, o seguinte, eles são preconceituosos com outras nações. Vocês acompanham, tenho certeza que vocês já viram alguma coisa sobre imigração na Europa. Imigração desenfreada. E vocês devem entender porque algumas pessoas estão preocupadas. Nada a ver com preconceito. Além dos atritos culturais, as ondas migratórias têm pressionado o generoso estado de bem-estar social holandês. Planos ambientalistas draconianos também irritaram as populações rurais. A agenda verde vem causando problemas no mundo inteiro. E partidos de direita que estão abraçando essas causas, junto com a causa anti-woke, anti-identitária, que é essa batalha cultural que no Brasil já existe há um certo tempo, que as pessoas já entenderam, e estão chegando ao poder. É um discurso que está cativando as pessoas, porque as pessoas estão sentindo na pele. É porque lá também se consegue entender um pouco melhor, né, como isso está acontecendo. No Brasil tem muita gente que está deitada em berço esplêndido. Essa impaciência ecoa pela Europa. Os preconceituosos da alternativa para a Alemanha se tornaram o segundo partido mais popular no país. É a AfD, né? Eles usou até outra palavra. O Estadão é ridículo. Na Itália, a direita dura, liderada pela Meloni, assumiu o poder. Na França, o movimento nacionalista de Le Pen tem conseguido mais votos a cada eleição e pode vencer em 2007. A direita populista aumentou seu estoque eleitoral na Suíça, Áustria e Escandinávia e pode ampliá-la no Parlamento Europeu em 2024. Na esquerda, os sociais-democratas estão em declínio. Muitos os veem como elitistas e invertebrados. Seu eleitorado envelheceu. É a turma da Faria Lima no Brasil, né? O eleitor do PSDB. Jovens progressistas se voltam a radicais socialistas, mas esses partidos têm um teto e dificilmente formam maioria para governar. É a turma do PSOL. As classes populares estão sendo alienadas pelos custos das políticas ambientalistas dos verdes, assim como pelas taxonomias
de opressão dos identitários. A esquerda precisa se reinventar, mas é incerto como faria e mesmo se o quer. Sobrepor rótulos como fascista, extremista, ultra, só tem atingido eleitores frustrados. Isso eu acho engraçado porque o Estadão escreve isso no editorial, que é em nome do veículo, né? É a opinião do Estadão. O Estadão adora rotular a direita, chamando de extremista, extrema-direita, ultraliberal. E agora eles estão... Não, isso tá dando errado? Isso tá dando errado? Como é que eles falam no editorial que não é para fazer isso, no dia seguinte estão classificando assim qualquer apoiador de Bolsonaro? A demonização não está funcionando. Isso vale para os centristas, liberais e conservadores. Até agora, eles têm tentado isolar a nova direita sobre um cordão sanitário. As mídias se recusam a lhe dar voz. É o Brasil. A Globo não dá voz. O Estadão não dá voz. A Folha de São Paulo não dá voz. A Veja não dá voz. O Metrópole não dá voz. Ninguém dá voz. Só tem as redes sociais. E ainda assim, a tal direita populista está crescendo. Sem abdicar da intransigência contra o autoritarismo e a violência, os partidos mainstream terão de aprender a negociar e eventualmente cooperar com a direita dura. Em muitos casos, o exercício do poder leva à flexibilização e pragmatismo, como no governo de Meloni, ou do contrário, ao desgaste, como na Polônia. Mas, mais importante, é que os partidos tradicionais reconheçam que negligenciaram os anseios das classes populares e as reformas da democracia liberal, da governança tecnocrática e da economia de mercado. Se quiserem vencer os populistas radicais de direita e engajar os moderados em processos construtivos, a esquerda precisa acusar menos, a direita tradicional precisa se angustiar menos e ambos precisam fazer mais política. Eu não acho que é fazer mais política, né? É trabalhar pelo cidadão. O que ele chama de direita tradicional é o PSDB, é o Centrão. Existe um movimento, tá claro, no mundo inteiro a direita está ganhando corpo, ganhando força, porque o que se chama de direita hoje, esta direita que eles se referem, nada mais é do que políticos que abraçaram os anseios populares. Políticos que estão defendendo o óbvio. O óbvio. Mas o óbvio. E olhem quais são as pautas básicas. Defesa da nação. Patriotismo. Fim da doutrinação nas escolas. Gente, assim, é o óbvio, do óbvio, do óbvio, do óbvio. Reindustrialização. Políticas para promoção de emprego. Melhoria do emprego. Aumento salarial. É o óbvio. O que é que o Lira está preocupado? O que é que o Lula está preocupado? Olhem como, gente, as ações lá na Europa, as pessoas estão vendo o que a esquerda está fazendo porque está sendo denunciado. No Brasil, até a questão de segurança pública, às vezes, ela fica em segundo plano. Ontem teve um caso tão bárbaro que eu falei, eu nem vou falar o que foi, mas um caso assim bárbaro no Brasil, bárbaro, uma família inteira. Uma mãe, 3 filhos, bárbaro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? E assim, as pessoas comentam e tinha que parar o país uma coisa dessa. A barbaridade que foi esse caso. As pessoas parecem que perderam a capacidade de se importar. É o que se tornou o Brasil do Lula. Isso se tornou o Brasil do Lula. Não tem condição. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa COP. Vamos ver como é que vão ser os discursos. Já viram, né? Um dos temas. Parar de comer carne. Carne é um problema, tem que parar. Então aproveite enquanto é tempo. O Lula, como um bom vassalo, seguidor de ordens, ele vai voltar com essa ordem, ele vai trabalhar por isso. O Lira tá fechadinho com ele. E se ninguém se mover, isso vai passar mais uma vez sem nenhum tipo de resistência. Vou mandar para vocês o vídeo lá do advogado, né, no evento do AB. Lá no Telegram, link tá na descrição. Obrigado quem votou lá no iBest. Hoje com certeza não dá pra votar mais. Nem postei na rede social, não fiquei mandando link no Telegram. Já peço demais, né? Pediu. Se pedir coisa, a pessoa vota. Se quiser, se não ganha também não vota, tá de boa. Em janeiro, saberemos. Ganhei ou não. Derrotei ou não os petistas. Quem sabe ganhar um primeiro prêmio de minha vida, ficar muito feliz. Se gosta do meu conteúdo, quiser me ajudar mais, torne membro do canal.
tem um botão de valeu, tem um pin na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br e lembra, né? Curte, compartilha, volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!